eu não vou falar sobre agenda ou qualquer sistema tecnológico, um aplicativo de produtividade. O que eu vou falar aqui é óbvio, ou talvez acredito que seja óbvio, ou até natural para você, mas que talvez você não esteja fazendo de forma consciente ou da melhor maneira possível. Eu vou falar sobre o sistema mental de produtividade e não o sistema físico, uma agenda, um aplicativo, um Google Agenda, um planner, enfim. Muitas vezes a gente não está no modo mental produtividade. E eu vou dar um exemplo para vocês. O meu marido, ele cozinha muito bem, muito melhor do que eu. E além de cozinhar muito bem, ele é muito rápido na cozinha, ele faz as coisas muito rápido. Ele faz comidas, inclusive, elaboradas, uma feijoada, ou então uma rabada, ou então um bobó de camarão. Comidas que dão trabalho, sabe? E ele faz rápido. E ele faz bem, comida gostosa. Já eu não sou tão rápida assim, produtiva na cozinha. E eu comecei a pensar, a observar em como ele cozinha. E eu vi que, assim, por exemplo, se ele quer fazer uma comida básica, um arroz com feijão, legumes, uma carne, ele tem uma lógica na cozinha que faz com que ele seja rápido, produtivo e, ao mesmo tempo, não negligencie coisas e procedimentos e processos que são essenciais para que uma comida saia boa, saborosa. Ele pega, antes de qualquer coisa, antes de pegar qualquer coisa na geladeira para cortar, para cozinhar, enfim, ele pega uma panela, enche de água e coloca no fogo, para ferver. Ele liga a air fryer ou liga o forno, dependendo de onde que ele vai fazer, né, a carne, a proteína, o legume. E ele faz isso. E se ele quer fazer o feijão, ele já deixou o feijão cozido, né? Então, ele só vai temperar o feijão. A água do arroz, ela já tá fervendo e ele nem sabe se ele vai fazer os legumes, de repente, no fogão ou no forno. Mas ele já deixou uma outra panela de água fervendo. E aí ele vai cortar os legumes, mas ele vai cortar primeiro o que vai demorar mais tempo para cozinhar. Então, o legume no vapor, vamos supor que ele queira fazer o legume no vapor, o legume no forno. Vai demorar mais tempo do que temperar um feijão ou temperar um arroz. E temperar um feijão vai demandar que ele fique lá temperando o feijão. Não é uma coisa... Como o feijão já está cozido, ele não vai deixar lá o feijão de lado cozinhando. Não, ele tem que estar lá na frente da panela, colocando os ingredientes e para temperar. Então, vai demandar a atenção dele naquele momento. Ele não vai poder fazer várias outras coisas ao mesmo tempo. O tempero do feijão, ele deixou por último, mas ele adiantou o que ele podia adiantar enquanto ele não chegava lá para fazer o feijão e arroz. Então, se ele sabe que os legumes do forno eles vão demorar mais, ele já corta os legumes primeiro, antes de cortar a cebola, o alho para temperar o feijão. Ele já corta os legumes, já coloca no forno, porque sabe que vai demorar uns 40 minutos ali no forno. Enquanto ele espera o legume ficar pronto, a água já está fervendo. E aí ele pode fazer o tempero do arroz e do feijão. Ele faz junto, porque como o alho vai ser usado tanto para o arroz quanto para o feijão, ele faz a quantidade para os dois. E aí consegue temperar os dois juntos. Enquanto isso, a air fryer já esquentou e aí ele colocou o frango, a carne na air fryer para fazer. Você entende a lógica? E assim, parece intuitiva e na verdade eu acho que deveria ser. É natural do ser humano nós temos a tendência de ter essa lógica para aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível e economizar energia. Porém, muitas vezes, a gente faz as coisas no automático. A gente não está no sistema mental propício para sermos produtivos. A gente está distraído. Quantas vezes eu já não entrei na cozinha e eu, assim, de frente dele, eu muitas vezes cozinho, não para, assim... porque tem que cozinhar. Não, sim, tem que cozinhar.
Mas eu aproveito aquele momento pra fazer uma coisa assim com calma, sabe? Pra ouvir um podcast, ouvir um vídeo no YouTube enquanto eu tô cozinhando. Então, assim, eu não tenho essa pressa, sabe? E aí, às vezes, paro, pego o celular, respondo alguém, e aí volto. Então, assim, eu no meu modo automático, eu não fico pensando quais processos eu posso eliminar, quais processos eu posso fazer primeiro do que outros para acelerar, para que eu consiga terminar mais rápido. Eu não fico pensando nisso. Eu não vou cozinhar no modo produtividade. E também não precisa, né? Se você tem sua vida corrida, se você não tem tempo de cozinhar, esse sistema mental de produtividade é necessário na sua vida. Mas se não, se você tá no final de semana, você quer cozinhar, né? Você quer aproveitar aquele momento, curtir aquele momento. Eu sei que tem gente que gosta de cozinhar. Então, tudo bem você não tá nesse modo produtividade, de fazer rápido e tal. Mas eu dei esse exemplo porque esse exemplo ele pode ser extraído, ele pode ser transportado para diversas coisas que a gente faz na nossa rotina. Quando você você quer, né, quer ir para academia, quer fazer um exercício físico, né, enfim. E aí você fala, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu trabalho de tal hora, porque eu chego tarde, eu chego cansada. Mas, de repente, se existe uma academia do lado do seu trabalho e, de repente, você pode ir para o trabalho, depois ir direto para a academia, já levar sua roupa na bolsa, ou então você ir para a academia de manhã e depois ir direto para o trabalho. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso também, que eu treino de manhã. Muitas pessoas vão para o trabalho direto da academia. Eu tô falando isso, parece que é até óbvio, né? Mas muitas pessoas não param para pensar, sabe? Só param para pensar no obstáculo e não na solução, justamente porque não está ativado na mente esse sistema de produtividade. O que você pode fazer para eliminar etapas? Porque se eu deixar para vir para casa, para me arrumar, para poder ir para academia, olha o tempo de deslocamento que eu vou estar gastando do trabalho para cá, de casa para academia, fora a desmotivação, né, que você já está em casa e tal. Então, fora essa desmotivação. Então, quais etapas do meu dia eu posso eliminar, otimizar para fazer o que eu gostaria de fazer de uma forma mais rápida, para que caiba no meu dia. E tem muitas tarefas que a gente faz que também são desnecessárias. Dando exemplo assim do meu marido, seria desnecessário ele pegar e de repente picotar, né, o alho para temperar o feijão e depois pegar o alho e picotar para temperar o arroz. Entende? Se ele pode fazer uma quantidade maior para os dois, parece óbvio, mas a gente não pensa nessas coisas no nosso dia a dia. Tudo a gente pode passar por esse filtro do que eu posso eliminar, do que eu posso otimizar das tarefas para que eu seja mais produtiva. E aí a gente fica no negócio de querer colocar 300 coisas na nossa rotina, não conseguir cumprir porque não está pensando em como otimizar o tempo, só em fazer, e chega no final do dia não consegue fazer, obviamente. Então, essa mentalidade, né, esse sistema mental de produtividade, ele acaba fazendo com que a gente consiga cumprir o que a gente se propõe. E até descubra que tem coisas que a gente pode fazer no nosso dia, a gente nem pensava que a gente poderia ter tempo para fazer. Por exemplo, quando eu vou trabalhar presencial, eu sempre levo um livro, ou levo livro físico, ou levo meu Kindle para ler durante o trajeto, no transporte público, no metrô, no ônibus. Então, se eu ficasse assim, eu não tenho tempo de ler, aí eu ficasse no ônibus, no metrô, no celular, no WhatsApp, no Reels do Instagram, no TikTok, olha quanto tempo que eu estaria perdendo, que eu poderia fazer alguma coisa que ia relaxar a minha cabeça, né, uma leitura leve, alguma leitura que vá vai fazer com que eu aprenda alguma coisa que eu preciso aprender, que eu quero aprender. Quanto tempo que eu não estaria perdendo, deixando de aproveitar. Mesma coisa, às vezes eu tô cozinhando, tô assistindo
um vídeo no YouTube, tô assistindo uma aula, tô assistindo um podcast, alguma coisa mais leve, que vai me ensinar, mas ao mesmo tempo eu não precise anotar, não precise registrar nada. Então, eu tô também otimizando o meu tempo para fazer toda uma atividade que não me demanda tanta concentração, fazer um arroz, temperar um feijão, e ao mesmo tempo eu tô me distraindo e aprendendo lá nos vídeos que eu tô assistindo. Eu tô no ônibus indo pro trabalho, que, nossa, demora umas 2 horas para eu chegar lá e na volta também. E olha quanto tempo eu estaria perdendo se eu não tivesse levado o meu livro, se eu não tivesse parado para ler, enquanto eu tô no trajeto, que me distrai também e só ficado no celular. Ou então, às vezes eu preciso pagar uma conta, mandar uma mensagem, resolver alguma coisa importante. E aí eu aproveito esses momentos que eu tô à toa, né, no transporte, para poder resolver essas coisas também. Então, pensar no seu dia, como você pode otimizar. E eu não tô falando também que qualquer brecha da sua vida, você tem que colocar alguma coisa para ser produtiva, entendeu? Você tem que estar lendo, tem que estar estudando, tem que estar ouvindo não sei o quê, aula. Não é isso. A questão é que a gente já faz. A gente já faz no automático, a gente já coloca coisas no nosso dia, na nossa rotina, todas as brechas que a gente já coloca. O que é o celular? A gente já faz isso. Então, se a gente já coloca a brecha, já coloca coisas, né, na nossa brecha, por que não uma coisa que vai realmente te trazer um resultado? É um livro? É um podcast que você assiste? É uma aula? Entende? Então, assim, e não só o celular, as redes sociais. Então, se você já faz isso, se você já não fica assim à toa, relaxando, refletindo sobre a vida que deveríamos também, eu falo isso porque eu acho que eu preciso de momentos assim, de até sem ler, sem nada, só refletindo sobre a vida, refletindo sobre o meu dia, sobre o que deu certo, sobre o que eu gostaria de melhorar, sobre ajustes que eu preciso fazer na minha rotina, sobre projetos para o meu futuro. Então eu preciso de momentos que eu não tô sem ouvir nada, sem ouvir vídeo, ouvir áudio, sem ler, para refletir sobre a vida. Mas é difícil. E é uma luta, né? Então, assim, mas se você já coloca todas as pausas que você tem na sua vida, é o momento que você tá na fila do banco, o momento que você tá no transporte público, é o momento que você tá no consultório esperando ser atendido pelo médico, tudo você já coloca, as redes sociais, o celular, por que não você ter um sistema mental de produtividade para usar aquele tempo que você tem de ócio, de tédio, para coisas construtivas, coisas que vão te dar valor, sabe? Que vão te dar resultado. Em resumo, esse sistema mental de produtividade é exatamente isso, você parar para você refletir quais são as ações que você está fazendo no seu dia, como que você está fazendo isso, o que você pode eliminar, o que você pode otimizar, como você pode aproveitar o melhor do seu tempo, retirando as distrações e tendo momentos ou de simplesmente parar e refletir ou de alguma coisa construtiva que vá te distrair no sentido positivo, você vai ouvir um podcast, ou então ler um livro interessante de um assunto que você tem, né, que você se interessa. Então, como que você pode aproveitar melhor seu tempo nesse sentido? Então, é muito mais do que agenda. Não adianta você ter aplicativos maravilhosos, uma agenda maravilhosa, entendeu? Se, na verdade, você só tá enfiando tarefas, sabe? Enfiando coisas sem parar para refletir como você pode melhor cumprir essas tarefas e, de repente, eliminar muita coisa que não faz sentido, que não é essencial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Tchau, tchau!